Olá, eu sou o Gelo. Não consigo sair, disse o monge. Meus chifres não passam pela porta. Robert Anton Wilson, A Ascensão de Prometeu. Olá, eu sou o Rodrigo. Acredite ser possível que você ainda não saiba tudo e que você possa ter alguma coisa a aprender. Robert Anton Wilson, A Ascensão de Prometeu. Eu sou Danilo Nóbrega e todos somos artistas melhores do que imaginamos. Robert Anton Wilson, A Ascensão de Prometeu. Eu sou Felipe Boim e espere, fica ainda mais estranho. Robert Anton Wilson, A Ascensão de Prometeu. Olá, ouvintes! Vocês devem estar achando muito intrigante esse novo formato de programa. Esse é o Córtex. A gente não errou na letra, é isso mesmo. O Córtex é um programa mensal e todo mês a gente vai discutir alguma literatura que esteja nas nossas bibliotecas. E para começar, claro que a gente não podia deixar passar esse que é o meu livro preferido pessoalmente e que os meninos também estão enlouquecidos. A Ascensão de Prometeus, do Robert Anton Wilson. A ideia do Córtex é trazer essa literatura mais próxima para os ouvintes e começar a estabelecer um diálogo com a comunidade mágica, de forma que a gente possa realmente discutir as obras que são tão faladas, tanto no Vortex quanto nos grupos, na comunidade em si. Então, sejam bem-vindas à primeira edição do Córtex Caoscast. Bom, então antes de a gente passar aqui, vamos apresentar quem vai tocar esse projeto efetivamente com vocês. Eu e o Rodrigo estamos fazendo aqui sala para essas novas pessoas que vão começar um spin-off dentro do Vortex. Então eu queria chamar a baila aqui, o Danilo e o Boim, para eles se apresentarem formalmente a vocês. Aí, seus lindos! Uhul! O Danilo Nóbrega. Em algum momento passado eu tive um podcast de quadrinhos e filosofia. Nesse momento eu estabeleci contato com o Vortex, como ouvinte, enfim, comecei a interagir. E agora a gente está aqui para tocar esse projeto. A minha ideia é trazer um pouco dessa experiência para cá, um pouco dessa coisa mais reflexiva e tal, analítica. E vamos ver no que vai dar. Eu sou o Felipe Boim, eu já participei de alguns programas com os meninos. E no momento eu estou terminando um mestrado em antropologia, onde eu abordo exatamente a magia do caos. O título da minha pesquisa é Nada Verdadeiro, Tudo é Permitido, Magia, Ontologia e Pensamento Mágico entre os praticantes de magia do caos no sul e sudeste do Brasil, em breve nas bancas ao lado da casa de vocês. E, bom, hoje a gente vai tratar dessa obra do Robert Wilson, que é a Ascensão de Prometeu, original Prometheus Rising, que originalmente é de 1983, e a edição que a gente pegou é de 2013, da Madras. Você está ouvindo Córtex Caoscast, um oferecimento dos apoios de Vortex Caoscast. O Robert Anton Wilson, então, como a gente já citou inúmeras vezes, ele é um dos nomes mais importantes no movimento discordiano. E a gente vai ter uma breve biografia sobre o autor para vocês entenderem um pouco mais a vida deles, tá? Então, o Robert Anton Wilson, ele é americano, nasceu nos Estados Unidos, no Brooklyn, em janeiro de 1932 e faleceu em 2007. Né? Ele teve poliomielite quando ele era muito novo e os médicos da época não tinham um diagnóstico dessa doença. Foi dito a ele que ele ficaria paraplégico, nunca mais poderia andar na vida. Só que existia essa certa irmã Kenny, né, Sister Kenny, que ela tinha um método esquizotérico, vamos colocar assim, né, pouco que não ortodoxo. Pouco ortodoxo, não aprovado pela comunidade médica, e que era dito por essa comunidade que aquilo dali era perda de tempo e baboseira. E o Robert Anton Wilson, a família dele, os pais dele, não tendo assim muitas outras escolhas, decidiram fazer esse tratamento. E foi por conta deste tratamento que ele foi capaz de andar né, se locomover como uma pessoa comum, apta. Né? E isso é muito importante a gente citar, porque é o início é o que marca ele abrir a cabeça dele para coisas diferentes, ir
em contrário ao que a comunidade médica diria, e apostar em outras propostas. Embora ele não tenha ficado com a sequela no movimento, quando ele morre em 2007 é devido aos efeitos da pós-pólio. Então essa doença vai acompanhar ele pelo resto da vida dele. Esse movimento de expansão da consciência que o Wilson assume para si mesmo durante a sua vida é o que a gente consegue ver na obra, né? O próprio autor coloca que a Ascensão de Prometeu é uma tentativa de romper com as associações condicionadas, de olhar o mundo de uma nova maneira, com muitos modelos reconhecidos como mapas de realidade, né? E sem que a gente tome esses modelos como verdade. Então, o objetivo do autor na obra é tentar levar as pessoas a um estado de agnosticismo generalizado e, de alguma maneira, um agnosticismo sobre tudo que existe, né? Ainda que isso tenha ficado repetitivo. O autor era romancista, ensaísta, dramaturgo, poeta, filósofo, futurista, psicólogo. Ele era anarquista, de uma corrente mutualista individualista. E, de maneira geral, é isso. Um fato interessante para os magistas do caos é que ele era um papa e santo discordiano, chamado Episcopos. Bom, a carreira do Rao, né, como a gente vai se referir a ele várias vezes, ela é bem pouco ortodoxa também. Ele começa estudando engenharia elétrica e matemática no Instituto Politécnico do Brooklyn, isso nos Estados Unidos, claro, né? Ele tem uma educação em inglês e literatura na Universidade de Nova York, mas ele acaba não concluindo nenhuma dessas universidades e nenhum desses cursos. Pelo menos ele não conclui nenhuma universidade credenciada, né? Já na Universidade de Paideia, que é uma universidade não credenciada, inclusive tem uma passagem fantástica sobre isso no livro, que conta como a instituição não teve problemas em não ser reconhecida pelo Estado, porque a instituição também não reconhecia o Estado, então ficou tudo bem. E ali ele recebe um diploma de bacharel em artes, e futuramente, em 78, o grau de mestre em artes. Posteriormente, em 81, ele tem o seu PhD em psicologia. A boa parte dessa formação vai ser muito importante no que ele vai vir a desenvolver como escritor, mas mesmo assim ele teve uma vida bastante agitada, tanto que ele trabalha como motorista de ambulância, ajudante de engenharia, vendedor, médico, acaba dando algumas aulas, né, aulas livres na Universidade Livre de Nova York, sobre política anarquista e sinérgica, e um fato que eu particularmente acho muito interessante dele, durante 6 anos ele foi editor da revista Playboy. Durante um bom tempo, ele foi membro do Comitê Central de Investigações Surrealistas do Normal. Isso na Association for Conscience Exploration. Marcela, Pedro, vocês que pegam no meu pé com o inglês, me desculpem. Onde fez seu primeiro discurso junto a Timothy Leary. Junto com a esposa dele, ele vai fundar o Instituto do Futuro Humano. Qual que era a ideia? Como membro da Igreja do Subgênio, né, que se referiam a ele como Papa Bob, ele vai fundar um partido chamado Guns and Dope e vai ser membro do Conselho de Assessores da Associação do Júri Totalmente Informada, onde explicava o poder do júri de anular leis que fossem consideradas injustas. E a gente já consegue ver o trânsito grande que esse cara vai ter no que se tornou o discordianismo. No meio de tudo isso, ele ainda consegue ter 35 livros publicados, 18 CDs, diversos ensaios, participações em filmes, materiais performáticos. Assim, as suas influências, elas vão passar desde William Burroughs, que era um grande amigo dele já há um tempo, modernismo literário, Ezra Pound, James Joyce, que é muito presente nessa obra, zen budismo, ficção científica, jazz bebop, psicanálise, Gurdjieff, mecânica quântica, Russell, Jung, Crowley, Reich, Kozinski, Yoga, Trotsky, material sufi, Ayn Rand, que depois de um tempo ele repudia, e o alicerce dele, grande amigo, Timothy Leary. Em 6 de janeiro de 2007, 5 dias antes da sua morte, ele escreve a sua última mensagem no blog. Abre aspas. Estou ansioso e sem otimismo dogmático, mas sem pavor. Eu amo todos vocês e imploro profundamente para você manter a lasanha voando. Por favor, perdoe a minha leviandade. Eu não vejo como levar a morte a sério. Parece absurdo. Aspas. Eu acho bem interessante essa posição final do autor, até porque
a gente discutiu alguns dias atrás sobre aquela biografia do Timothy Leary, e ele tinha essa mesma posição, né, de tratar a morte como mais uma coisa a ser explorada, né, e tratá-la como uma amiga com a leveza que for possível nessa situação. É muito oportuno você tocar nesse assunto do Timothy Leary, né, porque o Leary, que é uma influência tão grande deste livro especificamente, que a gente vai falar tanto aqui, e que, né, foi uma inspiração, uma grande inspiração. Ele quase que fez não havia streaming na época, né? Mas ele era rodeado o tempo todo da mídia ao redor dele na época que ele ia morrer na casa dele, assim, rodeado de alunos, de familiares, né, que não abandonaram ele, que estavam próximos dele. E aí cabe a gente falar um pouquinho também do Timothy Leary aqui, bem rapidamente, que ele foi formado, ele era PhD e dava aula em Harvard, e ministrava aulas para a turma de psicologia avançada e tal, e ele fez alguns experimentos com LSD, escreveu sobre isso. Então ele é um dos grandes símbolos da contracultura e foi um dos percussores do movimento nos Estados Unidos lá na década de 60, e aí ele desenvolve o modelo dos 8 circuitos de consciência, que é em cima desses 8 circuitos que todo o livro Ascensão de Prometeu vai trabalhar em cima, né? Então é mais um mapa da consciência que é cunhado aí e que o Robert Anton Wilson pega e desenvolve tanto a obra dele, né? Vale dizer que o Anton Wilson, ele não desenvolve sozinho. Boa parte do material de ampliação do material do Leary é feito sim junto com o Leary. Uhum. Bom, antes da gente iniciar a análise do livro em si, eu acho importante pontuar que a Ascensão de Prometeu ela é uma adaptação da tese de psicologia do Robert Anton Wilson. Tese de psicologia negada dele, né? Não, ela não chega a ser... Ela é negada? Não, ela não é negada. Ela é aceita pela Faculdade Pandéia, só que a faculdade ela perde prestígio. Ah, tá. Eu achei que ele tinha tentado numa universidade regular, não rolou e ele foi pra Paideia. A Paideia, ela tinha prestígio na época, ela foi perdendo ao longo do tempo, por conta muito dos administradores e tal. O mestrado do Leary, né, a tese dele foi A Evolução dos Circuitos Neurosociológicos, uma contribuição à biologia social da consciência. Ele fez essa tese entre 78 e 79, e em 1983 ele adapta o livro, adapta a tese e publica Ascensão de Prometeu. E aí essa edição que a gente se baseia, que é a edição da Madras, ela só é publicada no Brasil em 2003, né? Em 2003 o Robert Anton Wilson ele ainda está vivo, ele vai morrer lá em 2007. E aí esse livro ele sai com 250 páginas e 16 capítulos. Esse livro, é importante a gente dizer que o Robert Anton Wilson ele era tido como um futurista. Então ele faz várias previsões sobre o futuro da humanidade e de como que nós, enquanto raça, iríamos nos desenvolver, como que a gente ia lidar com a tecnologia disponível. O interessante dessa edição especificamente é que a introdução é feita pelo Israel Regardie, que é um dos grandes autores e expoentes do ocultismo, né? Ele foi secretário do Crowley. A gente ainda vai falar dele aqui, com certeza, no Córtex e no Vórtex. Rodrigo, a gente vai analisar aquele livro da Golden Dawn dele inteiro? Vamos analisar aquele livro inteiro. O tijolão preto de 900 páginas. É muito interessante ver a introdução que ele faz desse livro, porque, primeiro, é um Regardie, assim, bem sério, bem lúcido e, assim, em perfeita concordância com o que o livro traz, né? Então, você vê um autor de prestígio do ocultismo, da psicologia, né, da análise, um autor já consagrado, aprovando um autor, vou colocar assim, nova era, um autor de uma psicologia alternativa, um autor que tem títulos bem controversos. E a única ressalva que o Regardie faz quanto ao livro é que ele acredita que o Robert Anton Wilson
otimista por demais nas suas previsões e que ele achava que a humanidade não estava tão pronta para lidar com aquilo que ele vinha a propor e a oferecer no seu livro. Então, isso faz jus ao título do Robert Anton Wilson de um incorrigível otimista. Aí a gente já pega a diferença de quem é tocado pela corrente do Novo Aion e quem efetivamente está lidando com ela, né? Nossa. O Anton Wilson, ele traz toda esse ímpeto de horror, mas o quit ali faltou, tá ligado? Uma coisa que vai marcar o livro todo, e é uma coisa que eu vou ler esse livro várias vezes na minha vida. Na primeira leitura isso não ficou claro, mas pensando agora a questão do mito de Prometeu, esse livro se justifica muito no seu título. Quando nós pensamos na ascensão de Prometeu, tem uma coisa bem da hora aí que é a seguinte: Prometeus, na função que ele tem na mitologia grega, ele é aquele que desce ele é aquele que desce do Olimpo com fogo para iluminar os homens, por toda a treta com Epimeteu, que os homens ficaram sem nada, tal, ele decidiu dar o fogo e ele é acorrentado. Esse ascensão de Prometeus, e a capa deixa isso muito bem ilustrado, é nós reivindicarmos o nosso direito divino de ascensão. Esse direito divino, porque vocês estão ouvindo isso de mim. Se fosse de alguma pessoa mais cética, provavelmente seria você usar e abusar e se tornar consciente e operativo da sua potencialidade inata como ser humano. Que é uma coisa que ele vai bater no livro inteiro, que é: o cérebro é a nossa grande ferramenta. Nós temos que nos tornar ativos em tudo que o cérebro pode ter. Ele não entra numa discussão muito se é válido ou não, essa coisa mística toda, mas ele fala que é uma coisa que você não pode ignorar, porque foi a forma histórica que a humanidade, no seu caminho de ascensão, encontrou. E que agora, com toda essa coisa do Leary, toda essa contribuição, que depois o Bohen vai falar um pouco, da guerrilha ontológica, é uma coisa que está a nosso dispor, é uma coisa que nós nos devemos enquanto humanidade. Então, a ascensão de Prometeu, somos todos nós fazendo o caminho de volta com esse fogo e nos colocando no lugar dos deuses. Fantástico. Meu salário não tá aqui à toa. Uma citação que eu amo, que ele começa o livro é: somos gigantes que, criados por pigmeus, aprenderam a andar curvados em uma perpétua subserviência mental. Este livro diz respeito à libertação de nossa real estatura, o pleno poder do nosso cérebro. E dando continuidade às palavras do Gelo e do Rodrigo, a gente tem, após a introdução do Regardier e antes do início do capítulo 1, um aviso, que é uma descrição do Robert Anton Wilson como um ontologista guerrilheiro, que se expressa, né, na sua intenção de atacar a linguagem da mesma maneira que os terroristas atacam seus alvos, surgindo das sombras para um ataque não provocado, para depois se retirarem furtivamente e se esconderem por trás de uma profunda e sonora risada. No decorrer do livro, isso fica muito nítido, que parece que Robert Anton Wilson vem tirar um soco e sai fora. E te deixa continuar lendo o livro com uma reflexão mental ou aquele tipo de sonho que você acorda sem saber o que aconteceu, mas você sabe que você está um pouco mudado. A impressão que dá é que os hematomas das pancadas vão te fazendo companhia conforme você avança no livro, né? Ok. É curioso que todos esses hematomas, né, eles compõem a obra no sentido de experiência. O livro não é só uma leitura fria, né? Ele tem uma questão de experienciar, de passar, a partir de diversos eixos, de passar um conteúdo para além do conteúdo semântico, né? Além do conteúdo intelectual ali presente. Que se expressa muito nos exercícios que ele passa no final de cada capítulo, né? Como a gente vai abordar no decorrer do Córtex, ele está falando sobre os 8 circuitos, que é um modelo do Timothy Leary, e após falar desses circuitos, ele passa exercícios de como trabalhar com eles, ou como satisfazê-los, ou como acessá-los, né? Exatamente. Definitivamente, são duas experiências de leitura totalmente diferentes. Você lê o livro, e você lê o livro pausadamente e só dá continuidade após completar cada exercício, né? Com certeza, eu não fiz isso, mas eu tenho essa noção que seria com certeza uma experiência muito específica e um paradigma de vida muito específico. No entanto, ainda que você não faça os exercícios, o livro ele te coloca em um determinado estado mental que
parece que ele detona uma série de sincronicidades no seu dia a dia e ao seu redor, que faz com que a matéria do livro, o conteúdo, o corpo do texto, comunique e dialogue diretamente com o que você está vivenciando no momento que você está lendo ele. Eu não sei se o texto foi pensado exatamente para ser assim, mas é indiscutível que o poder magnético desse campo de estudos nos toque de uma forma tão intensa e tão profunda que provoque essas sincronicidades e, assim, dirija a nossa atenção para o objeto de estudo do livro, que de fato é a forma como a gente pode operar o nosso cérebro, né? Então, os exercícios, eles trazem, sim, uma vivência amplificada dessas sincronicidades, mas a própria leitura do livro já é uma reorganização de crenças, de parâmetros. Aliás, deveria ser, eu não sei se são todos que estão aptos para alcançar a profundidade que é sugerida neste livro. Eu creio que essa é a preocupação do Anton Wilson também, pelo seguinte... você pode não captar a informação do texto ou você pode não praticar os exercícios. Eu acho que quanto isso já estava ligado que isso era uma possibilidade grande da pessoa passar meio desapercebida mesmo se deitando sobre o livro. Então você nota diversas ferramentas literárias de metalinguagem que te levam a certos pontos de sensação, para além de pontos de entendimento. A forma como ele trabalha sentenças de final de capítulo, a forma como ele trabalha negrito, a forma como ele trabalha o livro de uma forma artística, para além da literatura do livro. Sim. E ele se utiliza disso como ferramentas. E isso conversa muito com a questão do trabalho em Gurdjieff, né? Por sinal, para entender... Esse livro tem certos pressupostos e ele conversa com certas fontes externas. É interessante a gente compreender isso antes da gente ir para o livro de fato. A lei de Ohr é uma sentença, é um axioma que ele é a base do livro. O que o pensador pensa, o demonstrador demonstra. É uma sentença muito simples, mas ela exprime um mecanismo que é intricado e que vai ser trabalhado de forma complexa mais para frente, ao longo do livro. Porque isso é uma característica muito interessante. O próprio Wilson fala que um bom sistema, um bom mapa, ele reflete a realidade, tanto em sentido macro quanto em sentido micro. Então você pode diminuir ele ao máximo que você encontra validade e você pode expandir que você continua encontrando validade. A lei de Ohr, ela diz explicitamente isso. O que o pensador pensa, o demonstrador demonstra. Tem um mecanismo aí, se a gente for parar para pensar, interessante, que é o seguinte. Você, enquanto sujeito, observa o mundo, ok? Você recorta coisas no mundo e forma o que ele chama de do pensador pensando, ok? E dessas coisas que você recortou no mundo, você gera uma lógica. E aí o demonstrador demonstra no mundo essa lógica. De frente, assim, não de frente, mas em primeira instância, parece que essa sentença vai levar para alguma psicologização. Mas não é exatamente isso. A gente tem que lembrar que o conteúdo de fundo ainda está lá. E o próprio Anton Wilson fala que existe um retorno da realidade. Eu tenho a impressão muito mais que ele está falando sobre algo, uma lei, uma ferramenta, um mecanismo, uma articulação para lidar com o mundo volátil e trabalhar com isso, do que, de fato... Porque eu já ouvi pessoas tratando esse texto como um texto de um paradigma mais psicológico, e eu acho que isso é uma falta de profundidade no texto. Até porque boa parte do que o Wilson está propondo aqui é que nós utilizemos o que está à nossa mão. Tanto é que uma boa parte do trabalho dele vai ser sobre as metáforas computacionais, a coisa do hardware e do software, que seria uma espécie de sociobiologia, uma desrobotização, talvez. Isso porque ele vai trabalhar muito, como o Danilo bem falou, dessa coisa do mapa e do território, da gente não confundir nunca o mapa, que é uma abstração do território, com o território em si. Porque se nós só nos basearmos no mapa, nós nunca chegaremos aos locais. Porque o mapa é só uma abstração. Dessa forma, toda essa teoria de sistema dele vai partir muito da noção de cunhagem, que é uma coisa que vai estar presente no livro todo. O que são essas cunhagens? São formas soft,
de interferir no hard. Por exemplo, isso vai ficar mais claro lá pra frente, a brincadeira da frase que eu comecei, mas meus chifres não passam na porta. Quando uma ideia penetra tão fundo na nossa sociobiologia e principalmente numa doideira que eu achei muito louca, no nosso DNA, nós temos cunhagens, fazendo com que nós tenhamos, inclusive, estilos físicos que vão ser afetados. O nosso hardware é moldado pelo cérebro. Então, à medida que nós nos desrobotizamos das cunhagens, nós conseguimos alterar, inclusive, a nossa forma física. E isso é um negócio expansor pra caralho da consciência. Eu acho isso muito fantástico, se a gente pensar também, eu não sei se entra no tópico e provavelmente ficaria muito extenso, mas num breve parênteses, na questão dos atavismos, né? Uhum. Em como a gente já carrega alguns padrões de comportamento e de reações emocionais, ou se a gente pensar, enfim, de uma maneira mais psicológica em como nós carregamos isso dos círculos sociais e principalmente da família, né? Que é o que vai tratar os primeiros, pelo menos, 2 circuitos do que o Robert Anton Wilson aborda. Acho que poderia ser pensado dessa forma também. A raiz de tudo isso, a forma de fazer isso, são os circuitos. Então é interessante que nós entendamos o que são os circuitos. O Gelo falou algo muito interessante, que a partir do circuito, você tem possibilidade de modificação no DNA. Então, o que é exatamente isso? E, novamente, falando desse algo que o Anton Wilson pega um conteúdo externo e junta com o conteúdo dele. Então, a gente tem meio que uma teoria de sistemas. O que rola? Um circuito, ele é a relação de 4 objetos. Um objeto a priori, né, o DNA, uma herança, etc. Um conteúdo de comportamento, um conteúdo de comportamento, assim, como você reage às coisas. Um conteúdo subjetivo, qual o lastro das reações. E esses 4 poréns, eles se conversam e formam o que é o sistema. É a questão da complexibilidade. É um sistema complexo. É um circuito. Ele é a soma desses objetos, que é maior do que a própria soma. Por quê? Porque a unidade desses conteúdos é maior que a soma simples. O que eu quero dizer com isso? É que a partir dessa ferramenta que o Anton Wilson dá, você lida com esses 4 poréns. Então você lida com a questão a priori do DNA, com a questão do comportamento biológico mesmo, das consequências do comportamento biológico, a gente lida com a questão de subjetividade e a gente lida com a questão da reação às coisas que acontecem no mundo, a partir de uma única chave. Bom, eu acredito que após essa longa introdução que deu para criar bem uma noção do que se trata o livro e do que a gente está baseando a nossa análise do livro também, a gente pode começar, de fato, a tratar dos 8 circuitos que o autor aborda. E o primeiro ponto seria uma divisão entre os 4 primeiros e os 4 últimos circuitos, né? Os 4 primeiros circuitos são tomados pelo autor como circuitos que todos possuímos, né? Eles são circuitos que vêm sendo desenvolvidos pelos seres humanos há milhares de anos. E os do 5º circuito até o 8º são circuitos ainda em desenvolvimento ou ainda em expansão para o resto da sociedade, né, ou para a maioria da sociedade. Esse primeiro bloco de circuitos trata, né, o primeiro circuito da biosobrevivência oral, circuito da sobrevivência. O segundo circuito é o territorial emocional anal, ou circuito emocional. O terceiro circuito é o circuito semântico, né, o circuito simbólico. E o 4º circuito é o circuito sociossexual moral, ou circuito social. Eu acho que a gente pode começar explicando o que são esses 4 circuitos e depois adentrar nos outros que restarem. O Timothy Lewis chamava esses 4 primeiros circuitos de circuitos terrestres e os 4 posteriores que a gente vai tratar depois de evoluídos. É bacana porque ele vai mostrando como que é uma dimensão que muitas vezes a gente esquece, né? Nós somos seres com corpo e o nosso corpo tem história. Essa história é realmente muito recente. Nós somos basicamente primatas resolvendo problemas com calculadoras científicas. Boa parte das coisas que vão nos afetar, elas têm uma lógica. E o termo biossobrevivência me parece muito feliz e muito acertado. Porque, por exemplo, nesse primeiro circuito, ele vai falar muito desse cérebro reptiliano. O que é esse cérebro reptiliano?
é aquele que está preocupado com a nossa sobrevivência imediata. Então aqui já vai rolar até a primeira cunhagem, que depois vai ser tratado com um pouco mais de foco. Mas qual que é o negócio aqui? É a problemática do estar vivo. É o circuito. E por que circuito? Porque é esse movimento da consciência, né? Circuitos da consciência. Qual que é a consciência que você forma sobre esse pedaço da realidade, que é a biossobrevivência? Tem algo que me conforta, tem algo que me protege e tem algo que me ameaça. Esse circuito vai dizer basicamente como nós nos movemos e como nós nos avançamos. Nossa, ficou horrível. Como nós avançamos ou como nós recuamos em relação ao mundo. Isso porque esse primeiro circuito ele é cunhado sobremaneira, tanto que ele é oral, com o corpo materno, tá? No caso dos primatas, que é o nosso caso, que é o que importa, né? Ele está muito preocupado com o acesso ao corpo da mãe e a noção de proteção, conforto e alimentação vindo desse contato. Tanto é que caso você sofra, e isso é uma coisa completamente aleatória da vida, depois vai ficar menos aleatório, caso você sofra algum problema que te dê uma cunhagem negativa aqui, você vai ser uma pessoa que ao invés de se mover de forma confiante em relação à vida, você passa a se mover de uma forma covarde. Pode chamar de covarde, né? Sim. A única questão, eu creio que sim também, a única questão é que a gente não pode pressupor que uma cunhagem ou outra é positiva ou negativa. O que é positivo ou negativo o negativo é a robotização, independente de qual o comportamento, e o positivo é a libertação da robotização. Ótimo ponto. Por exemplo, o que seria uma tendência a avançar? É aquela coisa do tipo, é seguro sair para brincar aqui fora. Uma tendência a recuar seria aquela coisa do tipo, mamãe me leve para casa. É quando você está exposto a uma situação que te ameaça, ou você sente que te ameaça, pelo motivo que for, e depois a gente vai conversar como que os circuitos se retroalimentam, tá ligado? E aí você tem um feedback negativo. Isso vai te levar para buscar um conforto. E pode parecer, nesse nível, algo muito simples, do tipo, bom, perigo, eu avanço ou eu retrocedo? Né? Só que conforme a gente for avançando nos núcleos, a gente vai ver como que os circuitos eles vão batendo um no outro. Então, agora, se a gente entrar no território emocional anal, a gente consegue entender um pouco mais como que isso fica complexo. Antes de prosseguir, eu só acho que tem que fazer uma pontuação que assim, que não é uma reflexão racional, né? Isso. Você não decide sobre é seguro ou não é seguro, mas seu corpo e suas emoções decidem por você, porque você não tem controle, né? Até compreender como a sua cunhagem está cunhada, né? Você não tem controle sobre esse tipo de reação sua em relação ao mundo. Tanto que ele vai dar um exemplo genial aqui do animal que... Qual que é? Que encana com o jipe? Isso. Tá me fugindo agora, não tô achando o livro. A cunha é um jipe no lugar da mãe. Eu acho que é um bebê hipopótamo, um bebê elefante que se vê separado da mãe e ela encana com o jipe. E ela começa, depois de mais velha, a querer copular com o jipe. Porque ela foi cunhada, que aquela forma que ela muito confusamente percebia como mãe era próxima da do jipe. E aí depois ela vai ter vários desdobramentos desse atavismo. Isso é porque o primeiro circuito, né, quando ele biossegurança, ele está falando da sensação de pertencimento, né? E como esse circuito ele vai estar ligado a toda espécie viva, toda e qualquer forma de vida, então ele vai ligar muito com esse território ao redor da mãe, né? E aí com um instinto, com o inconsciente. Até por isso que quando o Boeing faz essa colocação de que você só repete os padrões até você se dar conta dessa cunhagem, né? E aí, uma das coisas que o Robert Anton Wilson fala é que os distúrbios no primeiro circuito, eles agem por todo o corpo. Então,
Muitas vezes esses pequenos distúrbios na cunhagem do primeiro circuito eles vão aparecer dentro da formação do físico, do comportamento físico da pessoa, né? Tanto na face, na fisionomia, quanto no comportamento corporal. E aí uma das coisas que o Robert Anton Wilson vai tocar lá na frente é que para alguns desses circuitos, para eles serem reprogramados, eles precisam de toques no corpo físico. Diferente dos circuitos mais para frente, que são mais sutis e que você pode reprogramar exclusivamente por metaprogramação mental mesmo, o primeiro circuito ele precisa, por exemplo, de uma massagem ou de determinadas técnicas, como o próprio estudo do Robert Anton Wilson a respeito da obra do Reich, né, do orgone, da orgonoterapia, da bioenergia, em que são feitas uma série de exercícios respiratórios para recunhar esses paradigmas, né? Então, assim, quando a gente fala do primeiro circuito, a gente está falando do mais inconsciente e também do mais denso, e por isso a relação com o corpo, né? A gente vê a diferença do primeiro para o segundo circuito, né? Na seguinte situação de que, enquanto o primeiro circuito ele é diretamente atribuída à figura da mãe, ou seja, é um circuito matrístico, no segundo circuito é atribuído às características do pai, é um circuito patrístico. Você tava falando desse negócio dos toques no corpo, do Reich. Eu tô numa brisa faz um certo tempo com terapia tântrica. Legal. Eu queria muito passar por terapia tântrica, eu gostei muito. E tem uma conversa recente com a Lívia, uma ouvinte daqui de São Carlos e tal, que tá colando bastante com a gente, um abraço pra Lívia. Saiu uma coisa do tipo de coisas que eu não consigo trabalhar sozinho, de coisas que eu vou ter que procurar ajuda. E muito disso tem a ver com sentimentos, tem a ver com emoção, tá ligado? E, cara, é muito louco, porque eu li o livro, eu acho que eu já conversei sobre isso com vocês, eu não tinha me ligado disso, de coisas que só vão destravar com toque. Coisas que só vão destravar com corpo. O que eu acho mais interessante no seu comentário é que quando você fala assim, eu li o livro, eu não me toquei, e aí eu abro um parênteses e falo, você pode não ter se tocado conscientemente, mas o fato é, como o Rod já havia falado anteriormente, aconteceu, não sei imediatamente, enfim, mas logo depois da leitura, e aí eu não consigo não pensar no quanto o livro traz sincronicidade. Vai trabalhando isso no inconsciente, né? Exatamente. Não, eu acho super pertinente ter esse comentário. Eu digo assim, até mais no acontecimento per si, até menos, quer dizer, no acontecimento per si, mas no fato de você ter olhado para esse acontecimento e ter pensado assim, eita, né, que porra, é relevante. Não é que eu tive essa ideia sozinho, sem ninguém me ajudar? Existe um conteúdo de fundo que fica por conta de como o livro é levado. Doido demais. Pontuar o seguinte, na fala do Rod, quando você fala que os outros circuitos podem ser tratados de forma puramente, eu não sei, você não disse exatamente isso, mas quase isso, de forma puramente mental, etc., eu não seria tão categórico antes do circuito da metaprogramação. Tanto, e uma coisa que a gente não pode extirpar... mas uma coisa que a gente não pode extirpar do conteúdo do livro é a questão dos químicos. Todo circuito, o Anton Wilson apresenta um algo, e quanto mais afastado do primeiro circuito, não exatamente, mas depois que nós partimos para os circuitos que o Timothy Leary chama de espirituais, mais difícil fica não o acesso, mas pontuar qual seria o químico que desperta, que auxilia. Isso é importante, porque a gente também nós não podemos... O composto químico específico. Composto químico, exatamente. Então ele vai falar do primeiro circuito, ele vai falar do ópio, do segundo circuito ele vai falar do álcool, e por aí nós vamos falando... E a pleno acordo quanto a cocaína ser do semântico. Vide Freud. Mas é importante nós falarmos o seguinte, porque senão fica parecendo mas o lance é o seguinte,
Eles não são a chave do circuito. Eles são um auxílio para lidar com o circuito. E aí vai de cada operador saber, enfim, aonde você mete a mão. Continuidade, após o primeiro circuito da biosobrevivência oral, ou circuito sobrevivente, essa busca de sobrevivência, né? A gente tem o segundo circuito, que é o circuito anal territorial, que de maneira geral lida com o que a gente pode entender como ego, né? Ou como a gente assume uma posição em relação às outras pessoas, né? Como a gente se coloca em relação ao bando, né? Esse circuito está muito relacionado a políticas de poder e as variedades de dominância e submissão que a gente assume em diversos grupos sociais, né? Nesse circuito entram jogos e trapaças emocionais, entra manipulação, entra intriga, a questão de você se reconhecer como alfa ou reconhecer alguma outra pessoa como figura alfa, né? Reconhecimento de autoridade, tudo isso dá forma a esse circuito territorial, né? Eu acho muito interessante que o Robert Anton Wilson coloca também que, dependendo do quão pesada for a cunhagem, e ele deixa isso bem claro quando ele está falando dessa especificamente, se a cunhagem for muito pesada, ela pode se manifestar no seu corpo físico também. E não é no sentido que você precisa de tratamentos que lidem com massagem ou, enfim, manipulação do corpo, mas no sentido que alguém que tem um primeiro circuito, a cunhagem muito pesada, pode ficar com mais cara de bebê, né? Fica mais rechonchudo, e alguém que tenha um segundo circuito muito pesado, principalmente numa posição de alfa, por exemplo, ele pode, sei lá, aparecer como aqueles jogadores de futebol americano dos Estados Unidos, classicão gigantes, né? O corpo começa a assumir características da cunhagem psicológica, emocional, enfim. Eu acho bem interessante que nessa parte do livro o autor coloca um quadro da inter-relação dos circuitos, comparando diversos autores, Freud, Jung, o próprio Carl Sagan, né? E ele também coloca uma relação desses circuitos com os humores, né? O sanguíneo, o fleumático, e também eu acho bastante interessante como ele aponta que, dependendo de como o segundo circuito é cunhado, existe maior ou menor propensão do indivíduo ir buscar terapia, né? Uma característica que eu fiquei pensando quando eu li o livro, que é muito curiosa para mim, ele divide basicamente em 4 posições, né, esse circuito, e seria vamos colocar, de um dominante ofensivo, um dominante reconciliador, e aí um submisso ofensivo e um submisso reconciliador. Eu fiquei pensando assim, entre os magistas, né, qual dessas posições é a mais marcante quando eles iniciam a busca pela magia, né? Sim. Interessante não apenas qual é mais marcante, mas assim, existe um comportamento dentre esses que é quase o buscado. O autor fala que a gente tem que aprender a utilizar, como se fossem ferramentas, né? Que é como se a gente estivesse no meio dessas 4 posições, e dependendo das situações que a gente passa na nossa vida, a gente possa ser capaz de voluntariamente administrar essas posições, essas máscaras, se esse termo for adequado, para tirar vantagem das situações, né? Uma questão de instrumentalização, sabe? O que eu acho interessante é que em muitos ambientes sociais ocultistas, alguns desses comportamentos é tratado melhor do que outros, quando na realidade todos eles estão no mesmo patamar, e por isso que o interessante, a ferramenta para se desvencilhar dele é a instrumentalização dos mesmos. Sim, e aqui eu acho que fica muito interessante uma questão
que ela, na minha opinião, ela está envolvida com os 4 primeiros circuitos, que a gente pode pensar numa questão de polaridade dos circuitos, né? Não adianta também a gente refletir sobre os nossos circuitos ou tomar consciência no circuito que a gente está inserido e ir para o oposto, né? Como se aquilo fosse uma quebra voluntária da cunhagem inicial. Tudo bem, é uma quebra da cunhagem, sim. Por exemplo, homem heterossexual que tem uma cunhagem, vai casar, vai ter uma família, né? E que possui concepções que existem pessoas que fogem dessa regra e está errado. E aí, por algum motivo, ele toma a noção dessa construção, dessa cunhagem social e passa a agir de outras maneiras, né? Ou se descobre homossexual, decide não casar, não ter família, enfim, né? Eu acho que é preciso estar atento a essa questão da polaridade, que não é somente tomar consciência da cunhagem, mas é tomar consciência da cunhagem e conseguir decidir sem outras pressões internas ou externas sobre que posição tomar em relação a isso. Senão a gente só fica oscilando entre polos de cunhagens sociais. O terceiro circuito é o circuito que o Wilson chama de semântico da vinculação de tempo e o Lewis chama de simbólico destro, né? Simbólico destreza. Ele é um circuito que ele vai lidar com a problemática dos meios para sobreviver. Ou seja, é interessante a gente pensar, tem uma característica interessante que é o seguinte: o Wilson ele pontua bem que a partir desse circuito nós temos tempo. Ou seja, nos circuitos anteriores, a gente tem imanência. O tempo, ele não é uma questão. Isso faz muito sentido se nós pararmos para pensar, quando nós olhamos semanticamente, no tempo de resposta dos circuitos anteriores. É aquela situação do cara que sofre um acidente, etc. E ele pensa 1 milhão de coisas, ele tem 1 milhão de ações num tempo ínfimo. Num curto período de tempo. Curto período de tempo, exatamente. Por quê? Porque aqui começa o desdobramento temporal. Isso é muito interessante porque, como a já havia dito no começo, esse circuito tem 4 bases. Ele não trabalha só na questão da percepção. Não é só uma questão de percepção. É uma questão factual, de deslocamento de tempo. O terceiro circuito, ele é o que lida com a questão da linguagem enquanto mapa. E é onde o Kozinski se torna mais relevante, nos lembrando que o mapa não é o território. Por quê? Porque ele nos leva a olhar os outros circuitos. Esse é o circuito que, para além de nos dar respostas biológicas imediatas, etc. e tal, ele nos traz uma questão contemplativa, que é a questão da robotização nele. Por quê? Se nós pegarmos algum pensador muito... Enfim, o Anton Wilson provavelmente argumentaria que alguns desses pensadores estão presos dentro dos próprios mapas. Dentro das próprias... É uma questão meio Wittgenstein, sabe? O que você pode falar sobre tudo, sabe? Você pode pensar sobre o que você não pode falar e você entra num ciclo que vai se repetindo e você não sai dele. Então, ao mesmo tempo que ele parece ser um circuito libertador, no sentido de ser reflexivo, de ser crítico, ao mesmo tempo ele vai te enredar nele próprio e te prender. O Robert Anton Wilson, ele fala que o circuito semântico ele ainda está calçado em cunhagens e ele se apega a elas.
Então, ele fala, né, que a comunidade científica ela não aceita novos fatos mesmo com provas bem estruturadas. E aí ele vai falar que aí, dentro do circuito semântico, a gente tem a presença do tempo. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, mais ou menos, para haver a mudança dentro de um paradigma social, então vamos colocar assim, dentro da comunidade científica, até que os membros mais tradicionalistas aceitem uma teoria que foi comprovada, leva-se em torno de 20 anos, ou seja, mais ou menos uma geração. Porque até que todos aqueles membros mais conservadores morram e novos membros os substituam e venham com a cabeça mais aberta. Então, ele diz que existe um tempo entre a comprovação da teoria e a aceitação pela parte da comunidade. E é bem parecido com o que a gente vivencia no nosso cenário de ocultismo contemporâneo, em que as pessoas se apegam demais a autores tradicionalistas ou clássicos e não conseguem enxergar as novas teorias ou complementações da base teórica antiga de uma forma complementar e talvez até mais rica, se a gente puder colocar assim. Porque não é necessariamente, eu sei que não foi exatamente isso que você disse, mas não é necessariamente sobre as pessoas se prenderem a autores clássicos, e sim muito mais sobre as pessoas se prenderem no que primeiro as afetou, sabe? Então, o cara que estuda caos, e ele foi primeiro afetado por determinados, não necessariamente autores, mas por determinados conteúdos, ele sair desses conteúdos é complexo. Isso acontece por causa dos mapas de realidade, né? Exatamente. Pensando, por exemplo, o próprio caso do Wilson. Sei lá, eu e o Boeing somos mais do mundo acadêmico e tal, a gente sabe como é que funciona isso. Você pode ter um trabalho muito bom, ter tudo certinho, mostrando que o seu chapéu é mais legal que o do outro cara. Se aquele cara tiver em posição de poder, e nesse caso, poder define realidade, seu trabalho não sai. Você esperar que o novo seja recebido sem contestação, não vai acontecer. Justamente por causa de uma coisa doidaça que ele fala, do processo estocástico da sintropia e da entropia. Nós trabalhamos através desse circuito de uma forma que se eu consigo simbolizar e problematizar e colocar regras, ou seja, se eu consigo exprimir através da linguagem e de símbolos, esse processo ele vai se acumular. Para aparecer alguma coisa nova que troque o mapa, eu preciso trocar toda a concepção que eu tenho de realidade. Que é um exemplo muito simples disso, e eu não vou prolongar muito essa discussão. Lembra o perereco que foi quando a galera não queria chamar a Dilma de presidenta? A galera não queria abrir uma nova possibilidade de vinculação com o tempo, não queria abrir uma nova possibilidade de expressar o real, porque afinal de contas, se eu estou deixando este ato do real interferir em como eu leio o mundo, eu estou dizendo que isso é real e que isso existe. Quando eu me nego, cara, é uma coisa muito simples. Quando o nego se recusa a chamar pessoas trans pelo artigo que seria o cabível, o correspondente. Não, é homem sim. Porra, parça. A pessoa tá falando que não é. Abrindo um parênteses, Gelo, você vai ter que cortar suas cortadas de unha. Tá, é que eu tô operativo, eu tô com o negócio aqui. Dando continuidade ao argumento do Gelo e dando fim ao que a gente pode entender desse circuito, só mais um ponto que eu acho muito interessante, que é exatamente esse mapa semântico e esse mapa de linguagem que conforma a nossa realidade, é o mapa, né, são os argumentos que a gente utiliza para justificar os nossos posicionamentos de outros circuitos, né? E isso dificulta, né? Muitas vezes a gente se depara com situações na vida que são opostas, né, às nossas cunhagens de primeiro e segundo circuito, por exemplo, que a gente já tratou, mas a gente tem uma cunhagem do terceiro circuito que considera a situação como incabível ou isso não faz sentido, o que impede com que a gente seja capaz de reconfigurar essas cunhagens, né? Então Legal. É algo de estar atento. Isso volta à questão da polaridade na cunhagem. Por quê? Porque a partir do momento que você vai de um polo ao outro
determinada cunhagem, sem sair dela, sem sair daquela relação, como você justifica essa mudança, esse caminho, como libertação? Semanticamente. Perfeito. Bom, e agora indo para o quarto circuito, né, que é o circuito sociosexual moral, ele pode ser definido de uma maneira bem simples como uma cunhagem, né, como um circuito de definição das nossas preferências sexuais e de relação. Ele é basicamente uma cunhagem sexual. A questão, o problema do meio para sobreviver. Aqui vai entrar uma coisa bem interessante desse circuito social, que é um negócio que, sei lá, todo mundo que é jovem já, e principalmente a nossa geração, passa muito, que é aquela coisa do tipo, ótimo, se eu tiver uma casa, família e filhos, eu vou ficar impedido de fazer um monte de coisas. Esse circuito, acho que eu estou adiantando um pouco a discussão, se eu tiver, vocês me cortem, por favor. Esse circuito, ele já vai sinalizar muito isso. A partir do momento que o robozinho já está na função de alimentar a prole, ele vai ter que deixar boa parte das jornadas do terceiro circuito de lado para garantir o primeiro e o segundo circuito da prole dele. Isso vai fazer com que ele estanque ali e ele não chegue nos próximos circuitos. Isso é uma coisa que já vai estar nos circuitos para trás, mas é um negócio que me chamou muita atenção quando eu li, quando nós pensamos nas sociedades matrísticas e nas sociedades patrísticas. Quando nós temos, e isso é uma coisa bem interessante para pensar, a função do masculino na nossa sociedade. Quando nós pensamos no masculino como provedor, e esse masculino, ele é só provedor, ele não tem uma vida interna, ele não tem uma dimensão interna, e ele não explora isso, ele é só o burro de carga e ele é só o soldado que pode morrer na guerra. O circuito social e esse sociossexual moral, ele é aquele que diz o que você deve fazer. E você pode ou não se relacionar com ele. O que você não pode fazer é fugir dele. Por exemplo, as meninas estão indo uma puta luta para falar que elas podem ser mães se elas quiserem ou não. E os meninos já sabem disso faz tempo, que se você não quiser o filho, você só não assume. Mas, de toda forma, o que está em jogo existe algo que a sociedade quer de você, e isso está ordenando o bando, e é bom que você cumpra o que o software da sua sociedade quer para o seu hardware. A gente vai entrar numa parada aqui que me pareceu muito da hora, da sociedade matrística e patrística, que é uma tabelinha muito show de bola que tem, que ele coloca coisas, por exemplo, dessas sociedades matrísticas. Você tem, por exemplo, a castidade não é valorizada, a sociedade tem um critério progressista, e não há desconfiança em relação à pesquisa, mas o medo é o medo do incesto e é uma sociedade hedônica. Quando nós olhamos na outra tabela, nós vamos ter uma sociedade onde a castidade é altamente valorizada, onde ela tem um impulso conservador, onde existe uma grande desconfiança com relação à pesquisa, onde o medo é da homossexualidade e é uma sociedade de caráter ascético. Aqui não se está dizendo exatamente que uma sociedade matrística ou patrística, notem que eu não estou dizendo matrilinear nem patrilinear, tá bom? E o que acontece a partir daqui? A gente consegue ver como quando esse circuito é mais relaxado em relação tanto à moral do que se espera da pessoa, quanto a essa questão dos filhos travarem o terceiro circuito, se expressa num polo que a gente vai chamar de masculino, e numa sociedade onde essa moral e essa tarefa dos filhos não é limitadora, se expressa num polo feminino. Por que tudo isso? Porque uma moral de tipo restritora, ela precisa se apresentar no território emocional anal como algo restritor e dominante, ao passo que uma moral de tipo matrística vai se expressar no mesmo território como algo que, qual a contrário de dominante? Não é submisso a palavra que eu tô, permissivo. Você não como? Recessivo? Recessivo. Acho que permissivo se encaixa melhor no que eu tô pensando. Uhum. Porque o lance aqui no final das contas, você não precisa mega especializar a peça para o conjunto continuar funcionando. Você pode ter uma vida sexual ativa, você pode ter a sua prole, e o bando pode continuar ordenado desde que você abra a mão do controle. Desde que você se permita inovar. Uhum. Saca? E é aí que a gente vê a diferença de como já foi citado algumas vezes nesse programa, um apego vão pelo tradicional por ser tradicional, e quando você se pega naquele core
duro da tradição, que é aquilo que vai continuar existindo independente do tempo, é algo atemporal. É algo que não importa onde se manifestar, vai continuar dando a liga e a continuidade, sem fazer com que você precise abrir mão das inovações necessárias para os problemas da sua época. Então, para encerrar essa longa palestra, eu peço desculpa aos presentes. Esse circuito sociossexual moral é o que diz com quem você pode transar, como você não pode transar, com quem você não pode transar, ao mesmo tempo que nós temos toda uma produção que diz exatamente o contrário disso, e a gente pode perceber que a nossa sociedade está sendo currada pela clifa lá dos corvos da dispersão, e a gente tem que fazer uma coisa a respeito disso. Desculpe. Bom, finalizando esse... Calma aí. Para além disso... Tem uma coisa que a gente tem que falar que é o seguinte. Esses 4 circuitos, enquanto o primeiro circuito está presente em todos os seres vivos, o segundo circuito ele vai estar presente só em mamíferos, né? Que é o circuito emocional. O terceiro circuito, que já é o semântico, que ele já é o circuito intelectual, ele é exclusivo dos seres humanos. E esse quarto circuito, ele é dito que ele é exclusivo dos seres humanos que experimentaram algum tipo de experiência sexual, algum tipo de contato sexual com consentimento, lógico, na vida adulta. Então, é dito que só a pessoa que teve assim, esse contato sexual na vida adulta é que teve uma real experimentação desse circuito social, sociossexual, né? E aí... Então, quando a gente coloca esses 4 circuitos, a gente fala que eles são os circuitos terrestres e os mais básicos e os conhecidos pela maioria da população mundial. A partir do momento que a gente começar a falar dos circuitos, né, transtemporais, esses circuitos mais avançados, esses quatro últimos circuitos, a gente está falando de circuitos que foram experimentados por pouca quantidade de pessoas, e aí tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é o seguinte... experimentar o circuito não significa dominar o circuito. Então, assim, as pessoas elas têm uma experiência no circuito físico, elas têm uma experiência de cunhagem no circuito emocional, no circuito intelectual, no circuito sociossexual, mas uma coisa que talvez o Robert Anton Wilson não explore amplamente no Ascensão de Prometeus, mas que vai ser explorado no cyberxamanismo pelo Eduardo Pinheiro, é que existe a figura do xamã de cada um desses circuitos, né? Da pessoa que dominou esses circuitos, ou seja, da pessoa que conseguiu adequar as suas cunhagens e que ela também é uma autoridade para auxiliar na cunhagem dos outros. Então, por exemplo, no circuito emocional, um analista, um psicólogo, uma pessoa que lida diretamente com as emoções do outro vai ser um xamã, ou seja, vai ser uma autoridade, né? Enquanto que no circuito intelectual, semântico, um professor ou um autor bem respeitado, ou comunidade científica, ele vai ser um xamã, né? E aí a gente está falando desses 4 circuitos que eles são, vamos colocar assim, né, aceitos na sociedade e que são mais vistos por aí. Quando a gente passa a falar dos próximos 4 circuitos, a gente vai falar de uma classe de indivíduos xamãs que vão fazer muito mais jus ao termo o que a gente espera, né? Assim, indivíduos que estão verdadeiramente flertando ou com a espiritualidade ou com pelo menos fenômenos que a gente não está acostumado a lidar no dia a dia. Pode falar, Boim, eu te interrompi, vai lá. Não, sem problemas. Mais 2 ou 3 pontos que eu acho muito interessantes que o Robert Anton Wilson aborda nesse capítulo e que de alguma maneira ele não fala só sobre o circuito, mas ele vai fechando alguns outros pontos, né? Um deles é que ele faz uma relação dos 4 primeiros circuitos com as cartas da corte do tarô, mostrando qual dessas cartas é predominante em cada um dos circuitos. Eu achei isso bem interessante. E como outro aspecto que me pareceu bem interessante é um breve comentário que ele faz em como os povos ditos primitivos eles desenvolveram um sistema onde eles conseguem perceber os pontos de vulnerabilidade de cunhagem e eles marcam esses pontos com rituais para cunhar
no grupo os traços que eles desejam. Nossa, ótimo. Eu queria também fazer algumas pontuações, poucas, que é o seguinte. Em questão ao quarto circuito. O quarto circuito ele trabalha todo com um ambiente sexual, porém, ele é sobre sexo. Ele é sobre como o bando sobrevive. E tudo isso tem a ver com se sexo. reproduz, né? Exatamente. Então é importante a gente deslocar um pouquinho o eixo para também não fechar o circuito numa casinha. E outra coisa que eu noto quando o Rod fala, quando o Rod ele traz o conteúdo do cyberxamanismo, é o seguinte: a chave, eu tenho essa impressão, para a libertação dos circuitos é a instrumentalização. É você saber... Porque se você pressupõe que você vai se desvencilhar do circuito, tenho a impressão que isso é uma tolice. Os circuitos, eles não são entraves à existência. Eles são contingências à existência. Possibilitam a existência, né? Exatamente. E você pressupor também que você sair da sua cunhagem para outra margem do rio é exatamente o que o Boeing estava falando, a questão de polaridade. Ou seja, a instrumentalização o reconhecimento e a instrumentalização desses circuitos terrestres, esses 4 primeiros, é a ferramenta de libertação, pelo menos até você chegar nos 4 circuitos espirituais. Um bom exemplo disso que o Danilo falou, desse mudar o lado do rio, é o que o Robert Anton Wilson coloca nos próximos capítulos, né? Tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, onde ele aborda, onde são capítulos que ficam entre os circuitos, né? E trata de lavagem cerebral e seus amigos. Que é basicamente assim: como a gente pode... ele dá alguns exemplos de lavagem cerebral e mostra como isso é só uma recunhagem dos 4 primeiros circuitos e que, na verdade, você ainda continua preso em alguma outra cunhagem. Eu não sei se é o caso da gente entrar em especificidades sobre esses 2 capítulos. Eu acho que a gente pode ir direto pro quinto circuito. O que vocês pensam? Falar sobre lavagem cerebral. A chave dela é o seguinte: o retorno ao circuito básico. Você leva a pessoa, é uma questão até, se não me engano, é o Winnicott que trata essa questão. A criança, quando ela está num ambiente que ela enxerga como perigo, ela retorna a uma fase anterior dela. É exatamente isso. A chave da lavagem cerebral é você retornar a pessoa aos circuitos básicos, a fase inicial, e aí você vai trabalhando isso paulatinamente, circuito por circuito. O exemplo que o Wilson dá é o exército e, enfim, né? Exército e grupos terroristas, eu acho que definem bem. Ele dá o ambiente militar como exemplo básico, né? Vamos passar para os circuitos espirituais. Pra gente fazer a ponte pros próximos circuitos, cabe uma historinha. Aquela citação com a qual abriu o programa, eu até poderia, mas meus chifres não passam na porta, vem de um exemplo que o Raul cita de um monge que procurou seu guru porque ele estava com uma dúvida, se as coisas que ele pensava e estavam na sua cabeça eram reais ou não. E o guru diz então, vá para aquela sala e através da porta, olhe para um boi que está pastando. Da onde você está, você vai conseguir ver o boi, e o seu trabalho será ficar lá observando o boi. Até o momento que, depois de alguns dias, o cara volta e fala, saia da sala e me conte como foi a experiência. O monge, assustado, olha para o guru dele e diz, não posso, meus chifres não passam da porta. E nesse momento o monge foi iluminado. Da onde vem essa iluminação? Vem de nós entendermos que quando nós nos identificamos com o conteúdo da nossa mente, a nossa realidade passa a ser aquilo que nós pensamos. Isso não é só num âmbito discursivo. Aquilo que eu posso simbolizar e significar se torna real. Isso seria morrer no terceiro circuito. Nós temos mais 4 para explorar. E é aqui que os túneis de realidade vão entrar e vão fazer essa ponte com o resto dos circuitos. O Rouse lá na frente... O Raul lá na frente vai falar lá na frente que
o socialismo, ele vai falar uma série de coisas desse tipo, eu até marquei aqui. E eu comentei com os meninos, até poderia não ser socialista, mas meus chifres não passam da porta. Eu não consigo conceber uma outra realidade de forma diferente. E é justamente disso que se trata. Como eu não consigo pensar uma saída diferente, me identificar com aquilo, eu acabo limitado no meu túnel de realidade. E tem uma coisa que o Rawls fala que eu acho sensacional, que é que em nenhum momento desse livro ele está preocupado em fazer com que os viciados em miséria saiam da sua posição. Esse é demais. Essa é boa. Só uma estrutura básica, gente. O Robert Anton Wilson, ele não faz isso na Ascensão de Prometheus, mas eu acho que o cyberxamanismo, ele é muito complementar ao Ascensão de Prometheus. Nossa, demais. Eu ler esse livro. Uma das coisas que é dita é que do quarto para o quinto circuito existe o pequeno abismo. Aí tem o quinto, o sexto circuito, do sexto pro sétimo tem o abismo médio. E do sétimo pro oitavo seria o grande abismo e a iluminação final. Então agora nós vamos estar tratando desses circuitos pós-pequeno abismo e entre os médio e grande abismos, tá? O Raul, ele comenta, né, de Caramba, eu lembrei agora, mas eu não anotei aqui, dessa passagem acho que é do quarto pro quinto circuito, como isso para algumas tradições é atravessar o abismo. Nós passamos pro quinto circuito, holístico neurosomático, ou o circuito hedônico, pelo Leary. Eu acho que aqui nós vamos trabalhar com a questão do porquê. É a chave do porquê. Esse é um circuito que tá ligado ao êxtase, a uma questão de somatização da experiência pro físico. O Hal, ele apresenta uma metáfora interessante, não é exatamente uma metáfora, é mais uma anedota, sobre Hassan al-Shabaab, o velho da montanha. Ele conta que o velho da montanha, ele fazia os aprendizes, né, os que pretendiam a iniciação por uma pseudo-cerimônia que era exatamente uma imersão no circuito holístico. Então, o que ele fazia? A partir de drogas e etc., ele manipulava a percepção desses incautos para levá-los ao êxtase. E por isso com isso ele passava pelo êxtase puramente sexual, que é a base do circuito. Ele passava pelo êxtase... É uma questão sensória, um êxtase sensorial. E com isso, ele dividia os incautos em dois grupos. Os que se tornariam assassinos e os que se tornariam iluminados. Fariam parte da parte ritual e os que fariam parte do âmbito político da instituição dele, né? Os que saíam da experiência impressionados, maravilhados, etc., com a experiência per si. Os que olhavam e falavam, Hassan, você é foda, é isso aí. Eram iniciados na seita dos assassinos. Agora, os que olhavam e falavam, os que notavam que aquela experiência foi moldada e que ela poderia ser reproduzida, ia para a seita dos iluminados. A questão de moldar as experiências, etc., especificamente, nós vamos falar mais à frente. Mas a questão aqui é a iluminação a partir do sensorial. O que acontece? Esse circuito ele está ligado a uma questão de transcendentalidade, consequentemente, a questão da Kundalini, e por isso ele é... O Hal trata como, nesse circuito, está presente a preocupação de técnicos do oculto. E quando ele especifica quem são esses técnicos, ele vai falar de xamãs, ele vai falar de hatha yogis, ele vai falar de tantra. E nesse circuito está o começo da transcendência do ego, exatamente por conta dessas experiências. São umas experiências de... É uma questão de tauma, de espanto. A impressão que eu tenho aqui é que ele está se referindo justamente sobre gnose. Quando nós pensamos, por exemplo, na postura de morte dos osquiacultos e coisas desse tipo, esse estado em que você não é exatamente você é alguma outra coisa, e que você consegue, como o Danilo bem disse, suspender a consciência, é quando você consegue fazer algo que não seja necessariamente sobrevivência, não seja nada relativo a algum dos quartos circuitos. E aqui a gente começa a caminhar em direção à ascensão. O circuito neurosomático, ele vai te colocar em contato com aquilo que é prazer, aquilo que é transcendente, e tudo aquilo que te vitaliza e te dá potência
no sentido de que ele amplia a função do hardware de acordo com o software. Se antes a conversa era, através do software, eu vou robotizar o hardware, a coisa agora é diferente. Através do hardware, eu vou potencializar o software para que ele repotencialize o hardware novamente. Quando nós pensamos na expressão de Kundalini, o que é isso? É uma concepção do terceiro circuito linear de composição de uma anatomia oculta ou sutil do corpo, que, quando trabalhada com a técnica corporal devida, faz com que uma nova consciência surja e que o próprio corpo possa experimentar também uma expansão. Quando nós pensamos nessa imersão do êxtase e nas analogias do Hassan al-Sabi, o que está em jogo? Existe aquele que toma essa experiência estática como Deus em si e encerra por ali, como existe aquele que percebe que este é o portal para mais coisas, que é o caso dos xamãs. Como o Leary coloca de uma forma que eu achei muito apropriada, imagino que o Boeing deve ter se divertido com essa expressão também, o xamã é um técnico do oculto. E todas as sociedades tiveram os seus. Porque todas as sociedades elas percebem, em maior ou menor grau, que existe algo que vai para além da sua necessidade de sobrevivência. Tem algo que não é só sobre vida. Tem algo que é sobre aproveitar, é sobre Exatamente. deleite. É a primeira experiência com o que vai ser chamado de todo. Eu fico pensando muito nesse êxtase, nesse deleite. E uma outra colocação do autor que eu acho bem importante a gente colocar, pontuar aqui, é que existe um certo, como o Rodrigo comentou antes, esse abismo entre o quarto e o quinto circuito. Por quê? Porque esse êxtase, essa excitação sensorial, essa suspensão, ou o que o autor chama de êxtase neurosomático, né, sobre as nossas culpas, nossas emoções, e essa suspensão dos 4 primeiros circuitos, ela é dolorosa, né? Você não consegue acessá-la de uma vez e navegar por ela à vontade, né? Muitas pessoas que passam por isso, como é o próprio exemplo da utilização de drogas, ou vamos colocar tanto os enteógenos, né, como alucinógenos, considerando que os dois são possíveis expansores de consciência, muita gente não lida bem com isso. Então, esse abismo é um abismo de adaptação a essa sensibilização do corpo, da mente, das emoções. E o autor coloca, por exemplo, que diversos rituais ocultistas, né, se a gente pode pensar até o próprio RMP, serve para não tornar suspensas, mas para a gente aprender a lidar com esse início de suspensão desses 4 primeiros circuitos, né? A gente está centrado em algo que não seja esses 4 primeiros circuitos. A gente tem que lembrar que esse é um circuito que, voltando a usar a nomenclatura, né, que suspende os processos dos 4 primeiros. Ele é a primeira chance de né, não anular, mas de adormecer os outros circuitos por um instante, mediante a experiência dele, do próprio quinto circuito. Sim, porque é aquilo que vai te abrir para uma outra realidade, que não é só a realidade da cunhagem. É onde você pode ter contato com uma coisa interna, e aqui já é o clique, o circuito mítico, que é o neurogenético coletivo, que é quando aquilo que você se conecta com tudo que você é. Só para fazer uma pontuação, eu não consigo não pensar, como o próprio Boeing falou, não pensar no Crowley nesse quinto circuito. E uma passagem, eu lendo, não me largava, era exatamente o refina teu êxtase, né? Uhum. E eu tenho a impressão que esse circuito ele tem muito a ver com isso. Para além da experiência do êxtase, é o refino dela. Uhum. Porque não é um êxtase só baseado em necessidade. Não é o êxtase de você copular quando tem a necessidade biológica disso. É diferente. É um êxtase que ele não tem finalidade externa a ele. Exatamente. Não é um apagamento, não é um êxtase que vem em resposta das consequências do mundo material. É um êxtase que vem sobrepujá-lo. É o êxtase, né? É o êxtase, isso. Uhum. Tanto que ele coloca aqui, uma das drogas, né, aspas, drogas que você pode usar, é o Tantra. E o Tantra, o que ele é na letra fria da lei? É você se abrir ao prazer e à pertença, e você estar fazendo algo eminentemente prazeroso, sem necessidade, só permitindo ser. Ele é um perfeito estado de presença perante o prazer. É importante, você falou de drogas, é importante a gente lembrar 2 coisas a partir desses circuitos. Ele vai falar de Tantra e maconha.
nesse circuito. Mas é importante a gente falar o seguinte: mais do que nos circuitos terrenos, nesses circuitos, quando ele fala de drogas, ele fala de talvez uma possibilidade de tentar, não é certo, não é garantido, e cada vez que nós vamos avançando, mais o lastro químico vai se desfazendo. Mas nós não, o Wilson trata como? Nós não temos acesso a químicos perfeitos para acesso a esse circuito. Esse é o posicionamento dele. Já que a gente comentou dessa questão do que vai para além de si e coisas desse tipo, eu acho que a gente pode começar a caminhar para o sexto circuito, que é o neurogenético coletivo, ou o circuito mítico. Qual que é a pegada aqui? Quando nós pensamos nessa experiência do sexto circuito, nós já estamos bastante afastados das cunhagens necessárias, ou seja, dos primeiros 4 circuitos, como também nós estamos começando a nos afastar de um eu individualizado. Mas isso não quer dizer que nós estamos começando a nos aproximar de uma dissolução netuniana, do tipo de solução no todo, mas sim uma percepção de que você não é somente o que você é. É uma percepção ampliada de si. De uma forma que o Raul coloca, eu acho genial, é um diálogo do DNA com o RNA. Por que isso acontece? Porque ali é quando você está começando a acessar uma coisa que tem a ver com a sua herança. E essa herança são os campos morfogenéticos que nós compomos. Ele até brinca que ele diz assim, olha, não se está falando de evolução ou reencarnação, isso fica a cargo do leitor. Exatamente. Porque assim, ele tá te conduzindo para isso, ele chega na última linha e plau! Aí você, opa, dá um passo atrás, não cai no místico. O argumento básico dele é, vá supor, né? O mais inteligente dos judeus não é mais inteligente do que toda a comunidade judaica. Uhum. Bom, e nesse circuito é onde o autor encaixa as nossas experiências transtemporais, acesso a possíveis outras vidas, e é o que algumas outras traduções denominam de tal, ou divisão de Pan, ou acesso a demônios, outros espíritos, onde ocorre o boom da sincronicidade, e, enfim, né? E eu acho que talvez algum outro aspecto da gnose possa ser pensado aqui, porque é onde o cérebro, ele comenta, né? O cérebro toma consciência de si mesmo e abrindo as portas para o próximo circuito. E de novo vem aquela coisa os chifres não passam na porta. É aqui que aparecem as sincronicidades. As sincronicidades são percepções não exatamente da harmonia, mas justamente do caos entre os eventos. Porque os eventos eles são sempre percebidos numa linearidade de tempo e de espaço, e nós não conseguimos enxergar as causalidades, mas conseguimos perceber as correlações. Esse circuito ele abre a capacidade do cérebro começar a pensar a si mesmo, que é o próximo ponto, mas acima de tudo, o cérebro já começou a perceber que ele não é o que ele percebe, ele é alguma outra coisa. E nesse sentido, o cérebro começa a estabelecer correlações com o seu entorno, ele começa a expandir a sua consciência. Então, quando eu pego um livro emprestado de alguém, horas depois, eu empresto o livro que eu peguei anteriormente para um outro livro que eu precisava, eu falo, poxa, olha que sincronicidade. Se eu não tivesse pego o livro A, eu não estaria com o livro B, e eu precisava do livro B e não do livro A. O livro A serviu de ponte para o livro B. Isso pode parecer muito despropositado. Cara, você está enxergando coisa onde não tem. Essa é a grande parada. Você está enxergando, você está percebendo, não negue isso. E aqui é um esforço, como foi dito anteriormente, é custoso dar este salto. Porque é como se fosse um músculo. Você está fazendo o seu cérebro adquirir uma nova musculatura, uma nova conexão neural, tem todo um mundo neurogenético funcionando por trás, que está brotando agora, e ele sempre esteve lá. Uma das coisas que o Raul fala e que eu mais gosto é que ele diz que a evolução ela vem da instabilidade. Ele fala que toda estrutura que é instável, ela é forçada a evoluir para conseguir se equilibrar e abarcar toda aquela quantidade de informação. Então, o que ele quer dizer é que quanto mais informação um sistema tem, quanto mais se produz, mais aquele sistema é instável e mais ele está em constante ritmo de mutação para se adaptar e conseguir processar
processar tudo aquilo dali. Então, em suma, o que o Robert Anton Wilson diz é que a evolução ela é uma mudança constante, e que quanto mais dados e mais informação a gente está produzindo, mais a gente está evoluindo para conseguir lidar com aquilo tudo ali. Isso que ele chama de caos, ele vai chamar não de entropia, né, que seria um buraco negro sugando tudo e se deteriorando, mas sim de negentropia ou sintropia, que seria a capacidade de se organizar inteligentemente aqueles recursos cada vez melhor. Então, quando o Robert Anton Wilson ele proclama esse termo caos, ele está querendo dizer justamente dessa contínua evolução que, apesar de todas as probabilidades de se falhar na reorganização, consegue isso com sucesso. Né? E aí, quando o Gelo traz esse conceito de sincronicidade, é justamente essa nossa capacidade de reorganizar essas informações que nos são apresentadas de forma mais adaptada a utilizá-las com atenção e foco pleno. Né? Então, basicamente, sincronicidade é você passar a prestar atenção no seu contexto e conseguir ligar as informações que lhe são apresentadas ao que é útil para você. Sim, Roger. É legal que ele faz um jogo interessante. Ele pega todos os movimentos que normalmente seriam tratados como movimentos entrópicos e ele vira e fala, isso aqui é microcosmo da sintropia. Então ele pega todos os movimentos que normalmente seriam tratados como deterioração e ele fala, esses movimentos são, na verdade, movimentos a priori de um movimento de organização superior. E com isso, ele trabalha diretamente, ele se liga direto ao conceito de caos grego. Consequentemente, ele retorna ao discordianismo. Que o conceito que é trabalhado de caos no discordianismo é precisamente esse conceito de caos enquanto a força organizadora. Falando dessas maneiras e formas de organização, a gente pode adentrar no próximo circuito, que é o 7º circuito, o circuito da metaprogramação. Em síntese, a noção básica desse circuito é a possibilidade e a capacidade que todos temos de criar modelos de realidade com o nosso cérebro, né? No capítulo introdutório, esse circuito ele fala de como isso possibilita o encontro com ETs, com entidades, com Buda, Jesus, Maomé, né? Ele dá o exemplo, eu esqueci o nome da mulher que viu Jesus, gente, perdão. A da goiabeira? Como? Goiabeira que Jesus na goiabeira? Não, a gente tá falando de Clifa, não. Como é que é? As visões de Maria de qualquer coisa. De Fátima? Isso! Nossa Senhora de Fátima. Mas Nossa Senhora de Fátima é uma coisa e Jesus é outra. Você falou em Jesus? Deus me livre de falar em Jesus? Tem as 3 crianças de Fátima que viram Jesus no céu. Queima a língua do Danilo, né? A gente já acertou que não estamos falando de Clifa, galera. Vamos aí. Tá. E ele fala que é através desse circuito que a gente pode estabelecer o contato com ETs, com entidades, com Buda, Maomé, Jesus, etc. Né? As histórias que conhecemos sobre experiências de iluminação e sobre visões de deuses, mesmo pensar no mundo físico, advém desse circuito. Estabelecer um modelo de realidade para a gente mesmo possibilita que isso ocorra. E o ponto central é como a gente pode voluntariamente escolher entre túneis de realidade alternativos conforme isso for conveniente para a gente durante a nossa vida, né? E o primeiro passo para isso é uma compreensão não racional, que na verdade não existe divisão entre o que nós somos e o que experienciamos, né? E aí a gente cai no que o próprio autor coloca como a alma do gnosticismo. E uma outra pontuação importante para o autor é que ele considera que a maior parte da literatura ocultista, então provavelmente a maior parte
dos livros que a gente for debater aqui no Cortex serve para que a gente dispare a nossa consciência da metaprogramação. Um exemplo mais direto, isso que a gente vem tratando no decorrer do programa, o primeiro passo é a pessoa descobrir que ela mesma criou os chifres dela para que ela seja capaz de perceber que ela não tem esse chifre, ao menos diminuir o tamanho para conseguir passar pela porta. Não, tô percebendo isso, tô quietinho. Lendo sobre esse circuito, ele me lembrou muito de 2 conteúdos. Um que eu acho que é uma referência ao Anton Wilson, na real. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um determinado episódio de Animatrix que eles falam exatamente essa frase. Eles viram e falam: pro robô, a realidade e o virtual é a mesma coisa. É a mesma coisa. E é isso, esse é meio que o objetivo do Wilson com esse circuito, porque é você olhar, virar o seu ponto de experiência para dentro, com isso você ter uma relação, eu não diria imanente eu diria só no último circuito, de fato, mas uma experiência de absoluto em si. Isso também me recorda, e eu não podia deixar de fazer uma citação do tipo, mas isso me recorda de Homem-Animal do Grant Morrison, que existe, eu não vou dizer precisamente o que acontece, mas o personagem passa por uma experiência que ele é forçado a um conteúdo desse circuito, a partir de um ente externo. É bem curioso. Vale a pena ler pelo seguinte: quando você analisa, quando você semanticamente observa esse acontecimento, ele necessariamente se reflete em você. Porque você tá deglutindo aquele conteúdo. E como nesse livro, só que numa forma mais ligada à chave do entretenimento, você tem uma micro-experiência, uma micro-meta-experiência, que é o que eu creio que o livro, que o Ascensão de Prometeus tenta fazer o livro inteiro. O livro inteiro tenta, ele é um esforço à metaprogramação. Ele dá um exemplo muito interessante, um jogo, né? Ele passa esse jogo no meio do texto e não a prática que a gente tem que desenvolver, né? Essas práticas ele costuma passar nos finais dos capítulos. É um jogo basicamente... um jogo mental, um jogo de visualização, de projeção astral, onde a gente tem que imaginar um computador onisciente. E que ele é ele é muito sensível a todos nossos pensamentos, nossas respostas emocionais, nossos comportamentos, enfim. Ele é capaz de captar todos os nossos processos químicos e ele responde imediatamente a isso, esse computador. Então, se você faz uma pergunta e você tem qualquer dúvida em relação a essa pergunta, esse computador, nesse jogo, ele registra e interpreta essa sua dúvida como não posso responder. Então, ele é um jogo de memória e é um jogo que é um facilitador para a gente desenvolver essa consciência da metaprogramação. Você começa perguntando coisas simples, né, como o nome de um professor que você teve no colegial, um por vez, tentando lembrar as matérias, e aí você aumenta a dificuldade, por exemplo. Na primeira vez você pergunta o nome do professor que você teve e depois você pergunta para esse computador o nome do professor que você teve no segundo colegial. Isso é mais difícil por quê? Porque a sua cunhagem mais forte vem no seu primeiro ano do ensino médio. E, enfim, você pode pedir para o computador explicar outra pessoa para você a partir do ponto de vista da realidade dela, e você vai aprofundando as suas perguntas que você faz para esse computador onisciente, e você vai conseguindo acessar aspectos da sua consciência que você não conseguiria de maneira normal, né? É um jogo de visualização muito interessante para a gente ter consciência. Então, do 7º para o 8º circuito, a gente teria o que a gente costuma chamar de grande abismo. O Robert Anton Wilson ele fala que apenas 1 ou 2% da população mundial, na época em que esse livro foi escrito, chegou a ter algum tipo de experiência nesse circuito. Notem que eu estou falando de experiência e não vivência, né? Eu não estou falando que as pessoas elas têm prática nesse circuito, mas que tiveram uma experiência isolada. E
E esse circuito, ele seria como que uma espécie de microiluminação, ou a vivência contínua dele seria os próprios estados de Samadhi. Lao Tse diz, na sua própria perspectiva do 8º circuito, de que o maior está dentro do menor. Cara, assim, esse circuito, ele foi o mais difícil para mim entender. A única coisa que eu consegui entender dele é uma parada do tipo, daqui em diante, tipo, as luzes piscam pra caralho, tudo gira e a gente não sabe o que tem depois. 2001, Odisseia no Espaço? Então, eu tive a mesma dificuldade, Gelo. Eu tenho a impressão que essa dificuldade é geral. Vamos esperar o comentário do Boim, que eu espero que seja nosso iluminador. Mas o que eu tenho de comentário sobre esse circuito é que a minha impressão é que ele é uma chave do ser. O que eu quero dizer com isso é muito próximo do que o Boim disse, do que o Rod disse na questão do Samadhi. E a gente tem que lembrar também que cada vez que a gente vai para os circuitos espirituais, as metáforas em relação a yoga e aos estados da yoga se tornam mais presentes no livro, cada vez mais presentes no livro. Não à toa. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho a impressão que nesse circuito nós temos imanência externa. Nós temos descolamento do tempo e do espaço. Tenho a impressão que é isso que esse circuito acessa. Descolamento do tempo e espaço. A última fronteira. E, consequentemente, a gente tem a manifestação a partir do imanifesto. O ser maiúsculo, o ser, a potência irrefreável, sabe? Enfim, é realmente difícil de expressar semanticamente. É tão difícil da gente falar sobre esse circuito, já que o próprio autor não dedica muitas páginas a ele, né? Esse capítulo começa na página 236 Exato. E acaba na 239. Uhum. Então, basicamente assim, o que a gente pode tirar disso, né, algumas marcações aqui que eu fiz na obra, é que agora precisamos lembrar que enquanto o cérebro pode ser modelado por um computador, então enquanto a gente pode modelar os nossos túneis de realidade, os nossos túneis de realidade eles nunca são o sistema completo. O produtor, nós, né, ou como metaprogramadores dos nossos túneis de realidade, somos maiores do que os túneis de realidade que criamos, né? E aí eu acho que junta muito com a colocação do Rodrigo sobre a experiência de Samadhi. Uma coisa que a gente precisa dizer e que talvez não tenha ficado claro é o seguinte, o autor, o tempo todo no livro, ele está falando de possíveis drogas que auxiliem a acessar os circuitos ou que trabalhem num estado mental mais ou menos similar daquilo que está sendo descrito. Isso porque, na época, ele estava ficcionado com uma possível pílula de rejuvenescimento e que ele constrói muitas teorias em cima disso, inclusive em cima do que ele espera para o futuro. E aí ele não se deixa pecar de forma alguma quando ele fala que todos esses estados, os circuitos, eles são passíveis, apesar dele falar tanto na química, de serem acessados pelos próprios asanas, mudras, meditações. Então é muito claro assim, para o autor aquela mesma teoria e perspectiva do Aleister Crowley, né, inclusive uma das referências claras dele, de que da importância da yoga e de como que ela pode agir no corpo físico, né? Então, quando a gente associa esse circuito diretamente com o Samadhi, com a iluminação, com essas experiências de pico, é porque o autor coloca justamente isso, que seria o retorno à fonte, seria como se fosse o primeiro circuito, o circuito de biossobrevivência, satisfeito, saciado,
né, dá-se a entender que o circuito de biossobrevivência, ele está o tempo todo insatisfeito, porque, afinal de contas, nós estamos vivos. E a primeira das grandes verdades do budismo é que tudo que está vivo sofre, né? E aí a ideia é que a experiência do oitavo circuito seria a saciedade, seria essa satisfação que não existe durante toda a vida humana e todos os estados de consciência. Então seria um estado assim, de completude, de plenitude, de entendimento e justamente de refinamento do êxito. O autor coloca aqui que é uma capacidade de fazer com que a consciência escape das prisões do nosso sistema nervoso. E é por isso que eu falo em imanência. Tem um texto do Leonard Orr, que é o cara da lei de Orr, etc., que era um imortalista. Eles eram exatamente um desses caras que acredita na transcendência da morte, da superação da morte. E em algum momento ele vira e fala do constrangimento que é envelhecer para um imortalista. E ele acaba caindo no argumento metafísico, que novamente é retomado aqui, que é o argumento da transcendência do tempo e do espaço. O não morrer é um não morrer pela transcendência, é um não estar vivo nem morto, é um estar além de samsara. Tem uma outra coisa aí, que é quando a gente começa a caminhar em direção para aquilo que é maior que nós mesmos, e nós precisamos de outros tipos de conexões que não são conexões imediatamente dadas, que é quando nós percebemos uma necessidade por maior inteligência e capacidade de processamento. Por exemplo, cara, eu percebo que eu posso ter dúvidas, experiências bem maiores, e essa forma humana limitada não me é suficiente. E é a partir daqui que a gente tem que se abrir para uma nova fronteira. Eu acho que é por isso que esse capítulo é tão curto. Porque, de fato, ninguém tem resposta para isso. Ou pode ser os motivos que não passam na porta. Mas, de toda forma, eu individualmente, e acredito que o autor também não, ele não consegue pensar no que seria esse ir além da forma que se tem. Porque o corpo ele tem uma capacidade de processamento. Como que eu me uno a outras unidades biológicas? Como eu me uno a outras possibilidades de inteligência? Como eu libero capacidade de processamento? Por exemplo, o que meu cérebro poderia ser se ele não tivesse preocupado em controlar minha boca para mexer e falar? Se pudesse ser só consciência e comunicação. Como eu chego nisso? Dado esse silêncio e o que o autor chama de circuito quântico não local, acho que a gente pode se encaminhar para um capítulo que recebe o nome do livro também, né? Ascensão de Prometeu. Nesse capítulo, basicamente, o que o autor fala é que enquanto a gente estiver preso em túneis de realidade robóticos, a gente vai estar com nossas habilidades de receber, decodificar ou integrar novos sinais e, portanto, novos túneis de realidade bloqueadas, né? E que a principal atividade que a gente tem que fazer é desenvolver, né, a nossa inteligência. Talvez a gente pode até pensar no movimento do autor, né, que é um movimento de intensificação da inteligência, que visa a desprogramação de mapas obsoletos. Eu diria tanto a nível individual e como social, mas a gente já teve esse debate e que a proposta do autor não é uma revolução social, mas sim uma revolução do indivíduo para com ele mesmo, né? A proposta dele de substituição de mapas é exatamente, foi o que nós falamos no começo do cast, é quase como o mapa final, é a lógica do talvez. E novamente isso conversa com o discordianismo, porque é a questão do não dar importância para o objeto per si. Ele é um objeto. Ele é fórmula de decodificação. É a lógica do talvez. Sim. Bom, então o Ascensão de Prometeu, ele trata justamente dessa revolução intelectual, não no sentido de semântico, mas no sentido de amplificação do potencial do cérebro. E aí, quando Robert Anton Wilson define inteligência como a capacidade de receber, decodificar e transmitir informação de modo eficiente, ele está querendo dizer que justamente quando se
Então, quando Robert Anton Wilson define que o conceito de inteligência é a capacidade de receber, decodificar e transmitir informação de modo eficiente, ele está fazendo um ode a essa cabeça aberta, essa mente aberta. Tem uma frase muito interessante que tem no documentário do Robert Anton Wilson, que um dos fãs dele chega para ele, depois de muito tempo, encontra ele e fala assim, o Robert Anton Wilson pergunta pra ele, e aí, como é que você vai? Aí ele, vou bem, continuo cético após todos esses anos. E você? Ele fala, vou bem também, continuo com a mente aberta após todos esses anos. E aí ele define o conceito de estupidez, né? Que é o bloqueio do processo da inteligência em qualquer ponto. Intolerância, ideologias bloqueiam a habilidade de receber. Túneis de realidade robóticos bloqueiam a habilidade de decodificar. E a censura bloqueia a transmissão. Então, tudo aquilo que impede a fluidez da informação, a troca, o dinamismo, a espontaneidade dessa construção de novos conceitos, isso é ignorância, isso é estupidez, isso é burrice e isso é o inimigo número 1 da evolução da humanidade. É sobre isso que Prometeu vem para nos libertar nesse livro. Esse foi o Córtex sobre Robert Anton Wilson. Nós esperamos que você tenha gostado. A gente tem uns recadinhos finais. E pro mês que vem nós vamos estar trabalhando com o livro dos resultados do Ray Shervin. O assessor de Prometeu vocês não vão encontrar PDF, mas o Ray Shervin e o pessoal da Caos Brasil e do clã dos Adeptos da Oculta Sofia fizeram uma tradução maravilhosa que está disponível para todo mundo. Deve ter lá no grupo do Vortex. Talvez. E aí vocês podem pegar e acompanhar com a gente na próxima transmissão. Pessoal, recados finais. O primeiro recado é esse. Esse programa está sendo possível porque, graças ao aumento do nosso apoio, a gente está conseguindo trazer mais pessoas para dentro do Vortex e tocar projetos antigos. Esse aqui é mais ou menos um piloto, a gente tem uma ideia de dar uma continuidade aí mensal, uma coisa assim. Mas a ideia é que conforme a gente for conseguindo se liberar de mais tempo, de coisa, de se dedicar para mais coisa, mais projetos como esse aconteçam. Então, se você está gostando de ver essas iniciativas novas, considere nos apoiar em apoia.se/VortexCauscast e venha fazer parte dessa coisa absurdamente linda que é o Vortex. Não pode nos apoiar em Malkuth, nos apoie em Rod. Compartilha, divulga, fala das pessoas pro Vortex, tá certo? Esperamos que tenha sido muito agradável, e é isso. Em tempo, já que deu essa pausa, eu comentei lá, você acha melhor não ficar fazendo pequenas inserções, Rod, pra não ficar tão Vortex? Eu acho que inserções são bacanas, acho que não dá pra ser tão gracinha, mas eu acho que foi legal essa inserção sua, foi bacana. Show. Quebra o gelo, né? Não foi proposital. Não foi proposital. Põe a vinheta do Vortex, aí olá. Agora fodeu. Vamos lá.